Olá, tudo bem com vocês? Para quem já me conhece, prazer em te encontrar em mais um vídeo. E para quem não me conhece, eu sou Érica Cavalari e eu estou aqui para te ajudar a entender alguns pilares da nossa profissão e também serve para todas as outras profissões, gente. Alguns pilares que trazem valor ao teu atendimento, ao teu trabalho, ao teu estabelecimento. E hoje, dentro desses pilares, nós vamos começar falando sobre o atendimento. Por que o atendimento é algo tão importante? Eu, Érica, estudo muitas técnicas e procuro cada vez trazer técnicas novas para o meu salão. E eu tenho certeza que se você está começando, você está em busca também da melhor técnica. Qual é a melhor técnica para fazer mecha? Qual é a melhor técnica para fazer corte? Qual é a melhor técnica para lavar, escovar? Enfim, nós estamos sempre procurando a melhor técnica. Mas tem uma coisa, que é o atendimento, que técnica nenhuma vai te entregar. E é algo que parece ser simples, são coisas pequenininhas, mas que dão uma ótima diferença quando aplicadas corretamente. E sobre o atendimento, é o principal. Sabia que às vezes a pessoa pode até não gostar tanto assim da sua técnica. Não estou dizendo que você não precisa estudar, se esforçar. Mas às vezes a pessoa lavou o cabelo com você e nem foi a melhor escova do mundo aquela que você fez. Mas o seu atendimento superou as expectativas dela e faz com que ela volte no seu salão. Eu falo por mim, tá, gente? Eu, Érica, já fui em estabelecimentos. Vou contar uma história pra vocês da pizza. Eu fui numa pizzaria com meus filhos, meu marido, né? Quando chegou lá na pizzaria, nós fomos comer um rodízio e o garçom falou assim: você aceita pizza de rúcula com tomate seco? E eu falei: aceito. Quando o garçom serviu, não era rúcula, gente, era alface com tomate seco. E cometeu outras gafes, assim, sabe? Outros sabores de pizza que ele trouxe enganado. Só que ele era tão querido. Ele brincava com as crianças. Sabe aquela pizza de confete que tem chocolates e docinhos? E ele brincava assim com meu filho. Ele falava, confete ou sem fete? E as crianças riam. E ele estava sempre tão sorridente, tão atencioso. E meus filhos falaram, mãe, eu sei que você não gostou muito da pizza, mas por favor, a gente pode voltar aqui? Por quê? Porque o atendimento encantou eles. E é assim que a gente deve fazer no nosso dia a dia. Um atendimento que encanta a sua cliente. Não tem coisa mais desagradável do que você ir no estabelecimento em busca de, principalmente no nosso caso, salão de beleza, estética, nós vamos em busca do quê? Autoestima, beleza, e você chegar e ser recepcionado por uma equipe que tá de cara feia, por um profissional que tá estressado, que acordou com o pé esquerdo, caiu, veio gatinhando e apareceu no salão, né? Então, o atendimento de excelência serve para você que está começando ou que quer começar e serve para você que já tá aí na carreira há muitos anos. Eu já fui em estabelecimento que a pessoa já está atuando naquela profissão há muitos anos e o atendimento não era legal. Só que não é só atendimento, não. Você também deve cuidar, olha só, a tua linguagem. Como assim, Érica? Que linguagem? Do que você está falando? Eu estou falando da sua maneira de conversar. A linguagem que você está usando dentro do seu estabelecimento, entre você e os seus colegas de trabalho, entre você e a sua cliente. Qual é a linguagem que você está usando? Às vezes parece não fazer muito sentido, mas faz. Dentro da linguagem, dentro do atendimento, existem coisas que são extremamente desagradáveis. Por exemplo, eu, Érica, não me sinto confortável se eu chegar em um estabelecimento e a pessoa me atender assim, ó. Oi, Flor, tudo bem, querida? Gente, eu não me sinto confortável, não me sinto feliz. Eu prefiro que fale, oi, Érica, tudo bem? Seja bem-vinda, como é que você tá?
E todas as pessoas são assim. Não tem coisa que agrade mais a pessoa do que ela ouvir o próprio nome. Então, pratique esse atendimento chamando a sua cliente pelo nome, prestando um socorro imediato. O que é o socorro imediato, Érica? É a cliente chegar no seu estabelecimento e você se prontificar a recebê-la com um sorriso no rosto, chamando pelo nome. Se ela tiver de bolsa, pegando a bolsa, pendurando em um local. Se ela tiver com notebook, celular, carregador, é você oferecer, olha, aqui tem uma tomada, você quer sentar mais próxima, você precisa que eu coloque para carregar. Isso é prestar o devido socorro à cliente. E isso faz parte do quê? De um atendimento, é claro. E a linguagem, ela serve tanto para nós profissionais, como para auxiliar, como para o gerente, como para recepcionista. A linguagem deve ser a mesma, todo mundo conversar com a mesma linguagem, o mesmo tom de voz. É muito desagradável você ir no salão onde as pessoas estão gritando. O salão em si às vezes já tem um barulho, né? Porque são secadores ligados, música ligada, nós vamos falar sobre isso. Então é de extrema importância você praticar uma linguagem adequada. Eu nem preciso falar para você que também não é bonito num salão de beleza você fazer fofoca. Eu até falei isso em outro vídeo, né? Que o pessoal tem essa mania de falar, salão de beleza é lugar de fofoca. Ah, salão de beleza não é não. Quem faz isso acontecer são as pessoas que estão dentro do salão. Isso cabe a nós profissionais já adotar isso de falar, olha equipe, olha pessoas que trabalham comigo, aqui dentro do meu salão não tem fofoca, eu não quero ouvir de fofoca, eu não quero que vocês falem fofoca, falem de outra cliente. Você já pensou uma pessoa chegar no teu salão e ouvir você falando mal de uma cliente que saiu? Ou então chega no seu salão e tá você e o colega, você e o colaborador, falando da noitada do final de semana. Ah, então essa noite foi boa. Você tá ali atendendo a cliente, mas você tá falando se você bebeu, se você ficou de ressaca, se você passou mal, se você acordou mal, se você paquerou, se você não paquerou. E eu já peguei muito esse tipo de situação. As conversas paralelas, enquanto um tá conversando com o outro, a cliente tá sentada na cadeira como se fosse uma boneca e você esquece que você está atendendo uma pessoa e não uma boneca. E essa pessoa está ali para ser ouvida. Ela não foi ao seu salão para emprestar os ouvidos para você, para ela escutar sobre a sua vida. Então, essas coisas acontecem muito, tanto em salão de beleza, como loja, como qualquer estabelecimento que tenha que lidar com o público. Você pode prestar atenção que a gente pega muito esse tipo de situação. E nós não podemos deixar com que essa situação faça parte do nosso dia a dia. Dá para corrigir essas falhas. E você corrigindo isso, com certeza, você vai gerar mais valor. Quando as pessoas chegarem no seu estabelecimento, elas vão notar a diferença. Elas vão notar o atendimento. Elas vão notar a linguagem adequada que vocês usam. E isso aí faz parte do quê? De um protocolo. Que eu vou falar sobre isso mais pra frente. Mas é um problema que acontece em todo lugar. Reclamarem de atendimento e cada profissional usar de linguagens diferentes ou às vezes até mesmo inadequada com a cliente. Vamos para outro ponto que eu fiz uma colinha ali para mim mostrar para vocês sobre a música. Érica, o que tem a música a ver com salão de beleza? Tem muito a ver. Sabe, quando eu abri o meu salão, vou contar a minha história, talvez você se identifique, tá? Quando eu abri o meu salão, eu pensava assim, nossa, eu quero um salão muito animado. Eu quero um salão que as pessoas entrem assim e estejam uhul, todo mundo feliz. Eu queria, acho que eu queria transformar o salão numa discoteca, mas não sabia explicar como, sabe? E aí foi assim que eu fiz. Eu inaugurei o salão, gente, com aquelas músicas, assim, no início, era aquelas músicas de balada, bem barulhenta, bem... E aí, assim, eu comecei a perceber que tinha clientes que se incomodavam.
E a música agitada, você concorda que ela deixa o ambiente também mais agitado? Pode prestar atenção. Quando você entra no mercado para fazer compra, pelo menos eu sou assim, né? Se eu entro no mercado e tá aquela música toda animada, eu já pego meu carrinho e já ando mais rápido no meio dos corredores, nem que a gente vai andando rápido meio que dançando, né? Mas a gente tende a se acelerar mais por causa do ritmo da música. E isso não sou eu que tô falando, não. Tem estudos que comprovam isso, que a música faz o ambiente. E para nós, em salão de beleza, não é legal que as clientes fiquem agitadas, aceleradas. Elas vão ficar com o quê? Com pressa de ir embora. E aí eu comecei a notar isso, até a equipe ficava mais acelerada. E aí eu resolvi trocar as músicas. Eu resolvi optar por uma playlist mais tranquila, mais calma. E, gente, foi assim, unânime o quanto as clientes notaram essa troca e como elas elogiaram essa troca. Faz isso aí. Se você estiver começando agora, atendendo num espaço aí na sua casa, ou atende em um salão de beleza, ou já abriu o seu, ou enfim, faça essa experiência, sem falar nada, só troca o ritmo da música, coloca uma música mais calma. Eu, no meu salão, eu gosto muito de gospel, porque eu sou cristã e eu amo louvor. Então eu coloco uns gospel, uns louvor mais calmo. E as pessoas, nossa, tem aquele período ali pra tá ouvindo, pra tá descansando, relaxando. Outra situação que tem a ver com a música é assim: você imagina se a sua cliente chega no seu salão triste por conta de alguma situação que aconteceu no casamento, às vezes passou por um problema com o marido e ela resolve ir até o seu estabelecimento para mudar o visual e dar aquele up e chegar em casa arrasando, né? Só que aí ela chega no teu estabelecimento e tá tocando sertanejo. E ainda aquelas músicas que falam, amiga do céu, o boy me largou. Sabe aquelas músicas choradeira, derrameira? Isso não deve fazer parte do seu dia a dia. Isso não deve fazer do seu dia a dia, tudo bem, dia a dia de salão, tá bom? Isso não é um tipo de música legal, gente, de colocar no salão. O teu salão ele tem que ter uma música que traga paz. Você não sabe o que acontece na vida da cliente. Então a música que você coloca no seu salão tem sim que ser estudada, pensada antes de colocar. Nem preciso falar pra você que não se coloca funk em salão de beleza, né? Então parece bobeira, parece insignificante, mas esses pilares vão trazer valor ou tirar valor do seu estabelecimento. Eu já fui em salão onde os colaboradores eram tipo assim, um queria ouvir sertanejo, outro queria ouvir funk, outro queria ouvir hip hop, outro queria ouvir não sei o que. Era sempre o que a equipe queria, o que os colaboradores queriam. E olha, vou falar uma coisa pra você, você tem que ter um ambiente, não precisa ser luxuoso, não precisa ser no maior salão da cidade, nem no prédio mais caro. O ambiente pode ser como o meu, pequeno, aconchegante, mas esse ambiente ele deve ser pensado em como a cliente vai se sentir, em como a cliente vai se sentir quando ela ficar dentro do teu ambiente. E não é pensando no que a gente quer, é pensando no melhor para a cliente, tá? Vamos falar de mais um pilar que é o último desse vídeo, mas de extrema importância, que é sua aparência. A aparência é muito importante. Olha, eu já ouvi relatos e histórias de profissionais que dizem assim pra mim: Érica, aqui na minha cidade eu não posso cobrar caro no corte de cabelo. Porque a minha cidade é pequena, porque as pessoas não pagam caro por um corte de cabelo. Veja bem, o que é caro pra você? E o que é caro aos olhos das pessoas que estão indo ao seu estabelecimento? Qual é o tipo de cliente que você quer atrair? Primeiro que você deve ter isso muito bem determinado na sua cabeça, tá? E isso tem muito a ver com a sua aparência.
Essas pessoas que me relataram essa situação aí de preço, de não conseguir cobrar mais e tudo isso, olha, gente, tem salões aí, eu não estou aqui para julgar, não, mas faz sentido você atender uma cliente de chinelinho de dedo, descabelada, com uma camiseta do político, e você tá lá falando balela, falando sobre a vida do vizinho, a vida das pessoas, contando a história da sua vida, do seu fim de semana, e você quer que a cliente enxergue valor, você quer aumentar o valor da tua mão de obra e quer aplausos da cliente. Não, isso não vai mesmo acontecer. A primeira coisa que você precisa mostrar para sua cliente é a sua aparência, a sua postura. Isso conta muito. Uma vez, vou contar para vocês mais uma história. Uma cliente não. Ai, caiu minha caneta. Peraí. Uma vez, uma pessoa veio fazer uma entrevista comigo. Ela queria trabalhar no salão. Eu precisava muito de uma colaboradora, né? E a pessoa tinha um currículo muito atrativo, por sinal. Ela tinha lá várias qualificações que serviriam muito bem para a ocasião. Só que quando eu chamei essa pessoa para fazer a entrevista, a pessoa chegou e havia acontecido algo com o cabelo dela. Quando ela veio fazer a entrevista comigo, ela havia tido um corte químico no cabelo. Então, o cabelo dela havia passado por várias químicas e estavam os pedaços de cabelo. E a cor do cabelo estava tricolor, não porque ela quis pintar com 3 cores, mas porque o cabelo tinha passado por várias situações e estava daquele jeito. E olha, eu vou falar uma coisa pra você, isso tem muita importância. Imagina você chegando no estabelecimento para ser atendido ou no meu salão. E você chega e eu tô lá com o meu cabelo com corte químico, a cor toda feia. Eu estou desarrumada, parecendo que eu caí da cama e vim engatinhando e cheguei no salão. A roupa manchada. Às vezes você até tem um uniforme, mas o uniforme está lá manchado de pó descolorante, manchado de tinta. Ou então, quando não é uniforme, é o famoso avental, que eu não sei se o avental veio para ajudar ou veio para estragar. Porque olha o que acontece muito. Talvez não aconteça com você, mas acontecia comigo. Colocar o avental e fazer dele um varal. Porque daí a gente vai pendurando presilha, uma de cada cor, vai colocando pente, vai colocando escova, atende uma, atende outra e nunca repara que o uniforme tá parecendo, o avental tá parecendo um varal. Isso mostra o quê? Tudo menos valor. No meu ponto de vista, hoje eu consigo ver, mas um dia eu também fiz tudo isso de errado. E eu vou falar pra você, quando eu pensava assim, eu preciso cobrar mais caro pelo meu serviço, eu quero aumentar minha mão de obra, eu quero subir os valores dos meus serviços. E eu não sabia como. E pensando, estudando, eu comecei a ver coisas que eu fazia de errado que não iam me trazer valor, que as clientes não iam dar uma certa importância para mim, para o meu trabalho, se eu continuasse com aquelas atitudes. E uma delas era o avental. Era a roupa, às vezes, respingada de produto. Era, às vezes, um uniforme que você coloca, fica cheia de bolinha. Eu nunca aconteceu com isso, de bolinha, de não sei o que não, porque eu cuidava. Mas o varal, o avental feito de varal, acontecia muito. E isso aí, gente, não vai te dar uma boa aparência. E você pode pensar que tudo isso aqui é bobeira, mas não é. O que mais a gente vê por aí são as pessoas reclamando de falta de atendimento, são as pessoas indo em estabelecimentos e sair de lá falando que ouviu fofoca, que ouviu conversa. Eu vou contar mais uma história, adoro contar história. Eu fui em um salão fora da minha cidade e fiquei lá um tempo fazendo pé e mão. E a manicure, uma veio fazer a minha mão, a outra veio fazer o meu pé. E elas conversavam entre elas, assim, sabe? E essa conversa entre elas era falando mal de uma cliente que tinha saído.
ali do salão. Falando que a cliente só chegava atrasada, falando que a cliente reclamava, falando isso e outras coisas da cliente. Eu me senti tão desconfortável, porque o que a cliente vai pensar? Gente, eu como cliente pensei naquele momento, não vou nem abrir minha boca, porque assim que eu sair daqui, a próxima que elas vão falar vai ser de mim. Eu já fui em salão fora da minha cidade também, eu já tive experiências de ir no salão, e enquanto faziam em mim uma escova de cabelo, eu ouvi falar da vida de umas 3, 4 pessoas. Isso é desagradável. Não tem como uma pessoa enxergar valor em você, enxergar valor no seu estabelecimento se você adotar essas posturas. Então, anota essa dica. Começa a prestar atenção em como está sendo o seu atendimento. Começa a prestar atenção como está sendo a sua linguagem, qual é o assunto que você está conversando com a tua cliente, sobre o que vocês estão falando. Ela está indo no seu estabelecimento e você está conseguindo contagiar ela ou você está contaminando o ouvido dela? Pensa aí e responde para você mesma. A música do teu ambiente, não esquece, a música faz o ambiente. Presta atenção na música que você está colocando, faz esse teste, depois você me conta. E a sua aparência. Para finalizar a questão da aparência, não precisa ser roupa cara, não precisa ser roupa de marca, mas chinelinho de dedo você não deveria usar. Isso não vai trazer valor. Às vezes você atende na sua casa, não tem problema nenhum você atender na minha casa. Eu montei o meu salão na minha casa. E a casa não era nada assim, não era a casa mais linda da cidade, não. Eu reformei, eu fui mexendo, eu fui arrumando, era simples, né? E tá tudo bem você atender na sua casa, mas daí você atender na tua casa. E só porque você tá na tua casa, você atender de chinelo, com o cabelo sujo, com a unha sem fazer, quando não entra criança dentro do salão correndo, ou então não tá a criança de andador dentro do salão só porque não tá na casa, ou entra o gato, daqui a pouco entra o cachorro, daqui a pouco... Sabe essa mistura? O salão pode estar na sua casa, mas a sua casa não deve estar dentro do salão. Isso é muito importante. Comece a pensar nesses pilares. E você pode fazer uma análise.